Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de biologia, é isso mesmo, eu, para ainda quem não lembra meu nome, né, para vocês fixarem, eu sou a professora Laísa Teixeira e estou começando aqui com vocês a nossa aula que vai falar sobre o reino animal, é isso mesmo, né? Eu sei que vocês já tiveram aquele conhecimento, né, dos reinos, né, dos seres vivos. De início, vocês viram o que? O reino Monera, que é representado por arqueobactérias, pelas bactérias, certo? E tinha uma característica nesse reino, né? Que as células desses indivíduos eram células o quê? Procariontes. Quando a gente fala de célula procarionte, a gente está falando do quê? De células que não vão apresentar a carioteca ou membrana nuclear, local onde é guardado, pessoal, toda a informação genética nossa, o nosso DNA, nosso material genético, né? Então, as bactérias, né? O reino Monera, os moneras de forma geral, eles são procariontes. Depois dos moneras, vocês tiveram conhecimento de um outro reino, o reino dos protistas, ou né, o reino representado pelos protozoários e algas protistas, que já tem uma diferença. Nesse reino, né, assim como nos outros que a gente vê depois do reino Monera, protista, o próprio reino Fungi, né, dos fungos, o reino Plantae, e agora o nosso aqui, né, que é o que a gente vai falar agora, que eu e você nos incluímos, eles já vão apresentar o quê? Células eucariontes. Quando a gente fala de células eucariontes, a gente está falando de quê? De células que vão apresentar compartimentos e estruturas citoplasmáticas. Que estruturas são essas, professora? São estruturas que vocês vão estar vendo mais adiante, mas eu posso já dar um reforço aqui para vocês, né? Nesse caso aí, né, a gente vai ter as organelas, ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomos, são estruturas que compõem, né, essa maquinária celular para que ela possa, né, existir, digamos assim, né, executar suas atividades metabólitas. Então, isso aí é uma das características, né, que fazem parte do reino protista, fungi, plantar e agora do reino animal. Vou pedir então para o meu diretor cortar a telinha aqui atrás de mim, né, para a gente começar com essa ênfase aqui do reino Animalia. Esse reino aqui, pessoal, além de receber esse nome Animalia, vocês também podem encontrar como reino animal e também, né, vocês podem verificar em alguns livros ou até mesmo na internet, quando vocês forem, né, pesquisar, como reino metazoa, é isso mesmo. E assim, apresenta uma grande diversidade de espécies. É a primeira característica, o primeiro ponto aí. E, pessoal, se vocês lembrarem classificação, né, vocês já tiveram esse conhecimento no ensino fundamental, mas é importante eu também frisar, né, esse conhecimento agora para vocês. A gente tem, né, umas divisões, uma classificação onde a gente divide, né, grupos. Então, a gente tem, por exemplo, reino, filo, classe, ordem, e o reino animal, geralmente, ele é dividido por grandes filos. Filo dos artrópodes, que são os insetos, representantes, por exemplo, são os insetos. A gente tem o filo dos moluscos, né, representantes, né, que a gente tem são os caracós, são animais aquáticos, nós temos animais aquáticos, moluscos, próprios moluscos. A gente vai ter, por exemplo, o filo dos poríferos, né, que são animais que vivem, né, nas profundezas, né, no oceano, no ambiente aquático. Então, isso já mostra o quê? Isso já mostra que dentro desse grupo, né, a gente tem uma diversidade de espécies com adaptações de acordo com o ambiente em que esse indivíduo ele vive. Por exemplo, aí vou dar um exemplo bem clássico, o peixe, né? O peixe ele é adaptado ao quê? A um ambiente aquático. Então, para ele ter, né, essa facilidade em viver nesse ambiente aquático, ele vai ter
o corpo, a forma do seu corpo hidrodinâmica, o que vai permitir com que ele consiga o quê? Nadar nesse ambiente, nesse rio, seja no rio, né? Seja em grandes oceanos, em lagos. Por quê? Porque a forma do seu corpo faz com que ele seja adaptado ao ambiente que ele vive e, além disso, né, permite com que ele faça o quê? A sua sobrevivência, e a partir daí, sobreviveu, ele consegue se reproduzir e deixar descendentes, né? É um dos pontos aí. Observando agora essa imagem aqui, né? A gente vê aqui, né, que a gente tem aqui diversos grupos. Se você olhar aqui em cima, nessa parte superior aqui, em cima da aula 11.1, você percebe que você vai ter aí a imagem de planta, né, que está relacionada ao reino plantar e aos vegetais. E um dos pontos, eu sempre vou tentar fazer uma comparação com o que vocês já viram nas aulas anteriores. Um comparativo que a gente tem do reino vegetal quando a gente compara com o reino animal é que nesse grupo os seres, eles são o quê? Autotróficos, né? Eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Nós, que fazemos parte do reino animal, a gente não consegue, pessoal, ter essa capacidade. Por isso que nós somos, né, heterotróficos. Eu não consigo produzir o meu próprio alimento. Eu necessito de outro ser vivo para que eu possa o quê? Obter os nutrientes necessários para o meu desenvolvimento. Então, tem algumas dessas características que, né, difere o reino animal, por exemplo, do reino vegetal. Vou pedir agora para o meu diretor cortar agora para a telinha, vou sair aqui de lança aqui para vocês. Então aqui, né, a gente tem aqui o reino vegetal, aqui nós temos exemplos, né, de bactérias, aqui nós temos protistas, aqui uma amebinha, e aqui a gente vai ter o reino fungi, né, que são alguns dos reinos onde vocês já viram algumas das características, né, algumas características ao longo aí dessas nossas aulas. E agora, né, aqui a gente tem o que? O reino animal, onde você percebe aqui, né, que a gente tem um peixe aqui, um representante, um peixe, a gente tem um tucano, uma girafa e também aqui uma aranha. Todos esses organismos que vocês estão vendo, essas espécies que vocês estão vendo aí na imagem, representam, né, espécies do reino animal, que vão ter características exclusivas. E aqui a gente tem uma onça pintada, né, que faz parte aqui da fauna brasileira. Prosseguindo, o reino Animalia, ele é definido segundo características comuns a todos os animais, gente. 3 características comuns que vocês não podem esquecer, que vocês já sabem, né, porque eu estou aqui reforçando aqui para vocês, seres o quê? Eucariontes, além de serem eucariontes, multicelulares. Por quê, professora? Porque nós, você, nós temos o quê? Milhares e milhares de células no nosso corpo, né? E por último aqui, heterotrófico. Heterotrófico por quê? Porque eu e você não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Para que eu possa obter energia para eu falar com vocês, para eu andar, para eu pular, para eu ir para uma academia, eu tenho que obter nutrientes de outro organismo, seja um outro animal, quando eu ingiro, por exemplo, uma carne, né? Ou até mesmo de vegetais, o meu prato, né? Arroz, feijão. Então, tudo isso vai gerar o quê? Os meus nutrientes, a minha energia, a execução dessa energia para eu estar aqui, né, gravando aqui para vocês. É isso mesmo, pessoal. E agora eu vou pedir também para o meu diretor voltar, né, para a nossa telinha, para eu continuar aqui a explicação para vocês, tá bom? Então, a gente viu, né, algum ponto, mas, né, dentro desse grupo, a gente tem que exceções. Olha aqui, vou marcar aqui para vocês.
com funções, né, de fatores diversos, como, por exemplo, a adaptação de organismo e meios de vida especial. Falei do peixe, né, que tem aquela questão de viver em ambiente aquático, então a forma do corpo desse indivíduo, ela vai ser adaptada para o ambiente em que ele vive, né? A gente vai ter, por exemplo, exemplo aí de aves, né? Aves que voam, o pássaro, né? É um exemplo aí, então, adaptações. Mas a gente tem uma exceção aqui, que é o que eu vou entrar agora para falar para vocês, né? Que essa exceção, por exemplo, ela vai acontecer com alguns endoparasitas. Olha, gravem esse nome aí, endoparasitas, que o que? Perderam a capacidade de ingestão de nutrientes. Então, eu quero dizer o quê? Isso quer dizer que esses organismos, eles não têm o sistema digestório completo. Então, eles perderam essa capacidade de ingestão de nutrientes, obtendo por absorção direta dos líquidos do corpo dos organismos parasitados. Nessa imagem, pessoal, a gente percebe o quê? Que a gente tem o intestino humano e provavelmente aí, né, milhões, né, muitas vermes. Nesse caso aí eu posso dizer que são nemateumintos, são lombrigas que vão se alojar, né, no intestino humano, e o que você se alimenta, ingere e o seu corpo, né, quebra para fazer a absorção dos nutrientes, esses organismos que já estão no intestino, lembrando que o intestino é o local, eu posso dizer que é o local onde acontece a maior parte da absorção dos nossos alimentos ingeridos, e por esses organismos estarem, né, vivendo no intestino, o que vai acontecer? Eles não têm um sistema digestório completo, mas eles conseguem, através do tegumento da pele, né, absorver o que nós ingerimos, os nutrientes que nós ingerimos, né? Então, é uma característica desse grupo endoparasitas, dentro do corpo, parasitando, né? Parasitando o corpo. Então, é uma característica desse grupo aí. Tem só lombriga, professora? Não, né? A gente tem os plateumintos, nós temos as tênias, né? Lá para o segundo ano, acalme o coração, lá para o segundo ano a gente vai aprender todos os filos que pertencem ao reino animal. Então vocês vão ter um estudo muito mais completo, né, de características que vai diferir, né, vai ser diferente de um filo para outro, tá bom? Desde o filo que eu posso dizer assim que é mais simples ao filo, por exemplo, que vão ter mais características. Então, só um exemplo aqui. Endoparasita, né? Organismos, espécies de animais que vão estar parasitando o hospedeiro. E nesse caso aqui, o hospedeiro pode ser nós, seres humanos, né? Dependendo da nossa higiene, você pode estar se contaminando com ovos desses parasitas e ingerindo, e ali aquele parasita ele vai eclodir no seu estômago e vai se alimentar do que você se alimenta. Então é uma característica aí desse grupo. Vou pedir agora para o meu diretor voltar para a telinha de novo para a gente continuar a nossa aula. Acho que vocês já me viram até demais, né? Mas não tem problema não, gente. E assim, prosseguindo, nós temos também animais, né? Dentro dessa diversidade de animais, nós temos animais que muitas vezes a gente fica em dúvida. Peraí, será que são peixes, aves ou mamíferos? Muitas vezes a gente fica naquela dúvida, por quê? Porque é tão diferente aquele animal e às vezes a gente tem aquele raciocínio, né? Ah, peixe vive em água. Então, qualquer animal que você vê em água, você acha que é peixe, mas não é bem assim, né? Aqui nessa imagem, né, nesse canto aqui, eu posso dizer que nesse canto superior, a gente tem aqui um hipopótamo. Um hipopótamo, ele é um animal que ele vive em grande parte, ou em maior parte, né, do tempo, na água. Então, podemos dizer assim que a boca,
a narina deles, olha aqui a narina desse animal, né, o próprio sistema aqui, né, de audição, o olho mais lateralizado, são tudo o quê? Adaptações para que esse animal fique mais tempo, né, dentro da água. Então é uma característica desse grupo aqui, tá? Nessa outra imagem, deixa eu passar para cá. Nessa outra imagem que eu tô fazendo aqui a setinha, a gente tem um exemplo de um ornitorrinco. O ornitorrinco, pessoal, ele é encontrado na maior parte, né? Ele é encontrado aonde? Na Austrália. Ele também é um exemplo de mamífero, tá? O corpo desse animal, se você observar nessa imagem aqui, ele é um corpo hidrodinâmico, porque ele também, né, tem essa característica, né, de viver em água. E tem uma outra característica aqui, pessoal, além desse corpo, né, podemos dizer, o corpo hidrodinâmico, as patas desse animal, ó, elas possuem o que a gente fala de membrana interdigital. Isso quer dizer o quê? Que eles não apresentam o dedo igual a gente, né? Um dedo assim, igual a gente. Eles vão ter estruturas que lembram, eu posso dizer assim, a pata de cisne, de pato mesmo, que vão ajudar, pessoal, esse animal a se locomover, né? Locomover, nadar mesmo em água. E outra característica desse grupo aqui, né, é que esse grupo, eles são mamíferos, mas eles põem ovos. E geralmente a gente associa animal que põe ovo à ave, né? Que a gente pensa no ovo da galinha, tem toda aquela associação, né? E não é bem assim. Então, para você ver a diversidade de espécies, né, que fazem parte desse grupo. E um outro grupo aqui, né, a gente tem aqui a imagem de pinguins, tá vendo? Os pinguins, pessoal, eles são o quê? Eles são aves, né? Olha aqui a característica aqui do bico. Olha aqui, gente, totalmente, né, um corpo também totalmente adaptado ao estilo de vida que esses animais apresentam, ó. Aqui, ó, hidrodinâmico também. Tudo isso aí para quê? Para que eles consigam sobreviver, né? Ao contrário das aves, porque toda vez que a gente fala em ave, a gente já pensa em ave, né? Animais que voam. E o pinguim já é diferente. Eles têm essa questão de viver, né, em comunidade, né? Isso é muito legal desse grupo. Né? Então, tem muitas características, né, com relação a esse grupo aqui do reino animal. Outro ponto aqui é que no tamanho, isso aqui são exemplos de pulga, tá bom, pessoal? São pulgas e a pulga, né, ela acaba sendo, a gente viu do endoparasita e a pulga, ela acaba sendo ectoparasita. Isso quer dizer o quê? Que ela suga o sangue da sua vítima, tá bom? E uma característica, pessoal, é que no tamanho, os animais, eles podem variar muito, eles podem ser tanto de porte pequeno, que é o caso aqui, né, de pulgas, que é esse exemplo aqui que vocês estão vendo, a própria sanguessuga e os mosquitos. Pode ter um porte médio, deixa eu marcar aqui para vocês. Exemplos, sapos, cachorros e até mesmo tamanduás. Porte grande, bovinos, elefantes e baleias. Eu até incluo também girafa, né? Eu lembro na infância de eu ter ido num zoológico e ter visto uma girafa. Lógico que eu era pequenininha e assim, eu olhei aquele, é um monumento, sabe, pessoal? Eu olhei aquilo e fiquei impressionada de tão longo que era o pescoço da girafa e o porte.
Então, girafa também, né, porte grande. Isso aqui são exemplos aqui para vocês verem, né, que é interessante a gente saber, dentro dessa diversidade do reino animal, a gente ter, tá, gente, esses tipos de tamanho, né? E assim, pessoal, a pulga, ela faz parte do filo Artrópoda, tá? E se você observar, né, ela tem algumas características, né? O exoesqueleto quitinoso, que vocês vão ver também com maior profundidade lá no segundo ano. E assim, a quantidade de patas dos animais também ela vai ser variável. Alguns, por exemplo, não possuem patas, como é o caso das esponjas, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? As esponjas, elas fazem parte do filo Porífera. E aqui, gente, a gente tem que uma serpente. Só um adendo aí com relação à esponja, né? Esse animalzinho que vocês estão vendo aqui. De início, você olha assim, você não tem... Você olha assim, como assim um animal? Ele não se mexe, não. Eles são animais que eles vivem... vou até pedir aqui pro diretor voltar aqui para mim. Eles são animais que vivem fixo, né, em solo, né, aquático. E ali, pessoal, eles têm a capacidade, embora a gente olhe assim, a gente não tem muita noção. Eles conseguem, são animais, são classificados como animais, fazem parte do filo Porífera e eles têm como característica filtrar, né, a água. E quando ele filtra essa água, ele absorve os seus nutrientes, porque na água a gente vai encontrar partículas orgânicas, certo? E ali ele consegue, né, absorver os seus nutrientes. E um exemplo aí bem humorado, gente, dos poríferos é o desenho do Bob Esponja. É isso mesmo, né? É um exemplo aí, né, que eles se basearam com relação ao filo da esponja. Só que assim, ao contrário, né, do que vocês estão vendo aqui, o Bob Esponja, ele salta, ele pula, né, ele faz várias atividades aí que é diferente do que é realmente o filo dos poríferas, né? Então, diretor, corta de novo aqui pro nosso slide. E, gente, até então vocês viram, né, a serpente e a esponja, né, animais que não se locomovem. E já outros vão possuir o quê? Patas. Alguns possuem 2 patas, né? Nesse caso aqui a gente tem o exemplo de aves, né? Só a gente pensar um exemplo bem prático aqui para vocês. A galinha, gente. O pato, a pata, tá bom? Então, são exemplos aí, né, de animais. Já outros vão apresentar o quê? 4 patas. Exemplo, a girafa, o cavalo, o próprio boi, a vaca, né? Outros animais, eles já vão possuir, pessoal, 6 patas. Exemplos, né? Os artrópodes, o filo dos artrópodes. A gente vai ter aqui os insetos, né? No caso aqui, 8 patas. A gente vai ter exemplo aqui dos aracnídeos. Nesse caso aqui, a gente tem a aranha. A gente tem exemplo aqui do caranguejo, da mariposa, ou mesmo inúmeras patas, tal como as centopeias, que é o que você vai ver aqui nessa imagem. Essa imagem aí, pessoal, ela ilustra, né, uma centopeia, tá? Mais conhecida como lacraia, tá? E dentro, né, dessas características, esse animal, ele possui um corpo todo segmentado. É como se fossem pequenos anéis, assim, que segmenta. E cada segmento aqui, a gente vai ter o quê? Um par de patas ou um par de pernas, tá? São animais, né? Só um exemplo aqui, são animais predadores, tá? Uma outra característica desse grupo aí das centopeias. A cobertura do corpo dos animais, ela acaba o quê? Mudando bastante, né? Exemplo, peixes, né? Peixes, eles têm um corpo coberto por escamas, assim como os répteis. Já os anfíbios apresentam essas estruturas de escamas ausentes, né? As aves, elas têm um corpo coberto por penas e mamíferos são cobertos por pelos. São outras características
que vão propiciar, por exemplo, que esses animais, eles tenham, gente, essa capacidade de sobrevivência, é isso mesmo. Então, por exemplo, as penas no corpo das aves, ela tem um objetivo, ela tem uma adaptação. A escama, né, no corpo do peixe é justamente para quê? Para facilitar, né, o seu deslocamento naquele ambiente aquático, criar menos atrito. Então, todas essas características fazem parte, né, de adaptações que a gente fala que são adaptações evolutivas. No caso dos mamíferos, eles podem apresentar o quê? Pelos. Nós, inclusive nós temos pelos. Alguns em pouquíssimas quantidades, outros já tem bastante, né? Mas o exemplo aí de um animal bastante peludo, né, é o urso polar. Então, o pelo ali, ele também tem uma função, uma adaptação no ambiente que aquele animal ele vive, né? Ele vive em quê? Em baixas temperaturas, né? Podemos dizer assim. E aí ele precisa daquela pelagem para sua sobrevivência, tá bom? Além, né, das camadas e mais camadas de gordura, né? Porque ele passa por um processo de hibernação, isso também vocês vão estar vendo, para que ele consiga sobreviver naquele meio. E o pelo também ele serve como proteção. Todas as estruturas nesses animais, eles não estão à toa. Eles estão com uma função de proteção. Mais uma vez, vou pedir para o diretor cortar para a tela agora, para a gente voltar aqui, né, com mais características desse grupo. Né? Quanto aos invertebrados, dentro do reino animal, a gente tem o que a gente chama de animais invertebrados. É uma classificação que vocês já devem ter visto isso desde do fundamental. Então, a gente tem os invertebrados e isso varia muito, mas vale destacar que é o corpo coberto por carapaça externa, né? Que é o exemplo que a gente vê dos filos dos artrópodes. Então, essa carapaça externa é um exoesqueleto de quitina que também tem essa função de proteção daquele animal, tá? Ele é típico do grupo dos artrópodes, como caranguejo, aranha, centopeia, até mesmo borboleta. O exoesqueleto de quitina, pessoal, é uma carapaça externa. Vou dar o exemplo aqui, vamos pensar numa cigarra. A cigarra tem uma carapaça bonita, né? Brilhosa. Aquilo ali, gente, é um mecanismo, aquela carapaça de proteção daquele animal, tá bom? Então é um exemplo aqui, e aqui a gente tem um aracnídeo, né? Uma aranha, que muitas vezes pode ser venenosa ou não, tá? Prosseguindo aqui, temos animais com a presença de conchas, né? Nesse caso aqui, em muitos animais do grupo dos moluscos, que é o caso do mexilhão, da ostra, do próprio caracol e o náutilo. Até peço aí, alunos, professores presenciais, botem esses meninos para pesquisar esses animais aí, que é interessante, pesquisem e usem o momento que vocês tenham para sua curiosidade e, né, descubram mais. Olha aqui, pessoal, a carapaça, né, que compõe aqui esse caracol, tá? Também é uma carapaça, né, uma carapuça, podemos dizer assim, de proteção, vai proteger esse animal, tá? E com relação, gente, à forma de nutrição, né? Quanto à nutrição, é outro aspecto variável, porque assim, a gente tem os animais que são classificados como carnívoros, essa aqui é muito fácil, né? Que são aqueles animais que vão se alimentar de carne de outros animais. Nós, né, seres humanos, nós temos, né, nós nos alimentamos de outros animais, mas eu posso dizer que a nossa alimentação ela não é totalmente carnívora, né? Porque além de nos alimentarmos de outros animais, a gente também consome vegetais. Foi o exemplo que eu fiz, né? Mais prático aí do arroz, do feijão e da carne, né? Quando a gente vai almoçar, por exemplo. E aqui a gente tem aqui leão, jacaré e piranha, que são exemplos de animais
que tem esse hábito, né, carnívoro. Outros já vão ser o quê? Totalmente herbívoros, que são aqueles que só comem vegetais inteiros, nesse caso, ou parte deles. Nesse exemplo aí, a gente tem o quê? Girafa, arara, né? Boi e também coelhos. São animais que vão ter essa alimentação totalmente vegetal. São exemplos aí, tá? Prosseguindo, vamos ter os onívoros. É isso mesmo. Nós, tá? Nós fazemos parte desse grupo aqui, ó. Onívoros. É um grupo aqui no qual a gente faz parte, que comem tanto um quanto o outro. Como exemplo, o próprio porco, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. A galinha, o macaco, a raposa e o cachorro. Esse aqui é o exemplo de uma raposa. Então, são exemplos, tá, de animais onívoros. E eu posso colocar nós, seres humanos, também, né, fazemos parte desse tipo de alimentação. Embora, né, hoje já tem algumas correntes aí de nutrição com relação a não se alimentar com carne, né? Mas aí fica a critério de cada indivíduo escolher o tipo de alimentação que ele considera ideal. Além dos onívoros, a gente tem os detritívoros. São os que se alimentam da matéria orgânica, a matéria morta, podemos dizer assim. Exemplo aqui, né? Abutres e os urubus, que a gente fala que se alimenta até de carniça. É um exemplo aí. E, pessoal, a gente viu aquele exemplo que eu falei do invertebrado, mas, assim, um ponto que é crucial com relação, né, a esse grupo, o grupo, né, do reino animal, é que eles têm essa classificação de invertebrado e vertebrado. Então, algumas espécies possuem coluna vertebral. E por esse motivo são chamados de animais vertebrados. E eles se dividem em 5 grupos. Mamíferos, nós estamos nesse grupo aqui dos mamíferos, das aves, tá? Dos répteis, dos anfíbios e também dos peixes. Eu posso dizer que a coluna vertebral é uma estrutura, é um eixo de apoio a esses animais, tá bom? Mas para você ser considerado um animal vertebral, né, vertebrado, digamos assim, para que a gente considere um ser vivo, um animal vertebrado, além da coluna vertebral, ele também tem que ter o que eu chamo de caixa craniana, a presença de crânio, tá? Aqui, gente, a gente tem o exemplo de uma lampreia, tá? Que fazem parte do filo dos agnatos, grupo dos agnatos, na verdade, e há vertebrados, nesse caso, sem vértebra, sem a coluna, sem esse eixo, né, que eu falei para vocês, que é o caso das lampreias ou feiticeiras, espécies de peixes, né? Dentro dessas espécies de peixe, a gente tem esse grupo, agnatos. E, na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença de crânio. Para que eu considere, né, um animal como um animal vertebrado, eu tenho que ter o quê? A presença do crânio. Não basta só a coluna vertebral. Eu tenho que ter o quê? Caixa craniana. Aqui, gente, se vocês observarem aqui, é uma boca, tá? Essa lampreia, ela tem uma característica, né? Essa boca, ela é uma forma, é como se fosse uma ventosa, que vai apresentar dentes, não sei se vocês estão vendo aqui, mas são dentes aqui, que a gente fala que são os dentes córneos, e ela, gente, ela se fixa em outro peixe, e ali ela consegue, né, se alimentar, tá? É uma característica desse grupo aqui. E assim, pessoal, mais uma vez enfatizando, né, os animais que não possuem coluna vertebral e nem crânio são caracterizados como invertebrados.
Então, não tem coluna vertebral e nem crânio em invertebrados. Agora, se aparecer o crânio, que é o caso da lampreia, que a gente viu na imagem anterior, ali já é vertebrado. E eles vão ser divididos nos grupos dos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, né? Os quinidários é um outro grupo também de animais que vivem, né, em ambiente aquático marinho. Plateumintos, a gente tem o exemplo das tênias, que é o exemplo aqui, né, dessa imagem aqui, é uma tênia, tá? Que também é um endoparasita. A gente tem os nemateumintos, que também são vermes, digamos aqui, assim, de corpo cilíndrico, né? Exemplo aqui que eu falei para vocês naquela imagem de lombrigas. A gente tem os moluscos, os anelídeos, né? Exemplo de anelídeo, minhoca, os artrópodes, que são os insetos, aracnídeos, tudo fazem parte desses filhos dos artrópodes. E a gente também vai ter os equinodermos, que são o quê? São indivíduos que fazem parte do grupo dos invertebrados. Então, dentro da classificação, o que vocês não podem esquecer, dentro do que a gente falou do grupo dos vertebrados e invertebrados, é que os vertebrados, eles vão ter a coluna vertebral e a caixa craniana. É o principal motivo. Tanto que a lampreia, né, que a gente viu, ela não tem coluna vertebral, mas ela tem caixa craniana. E por ela ter caixa craniana, ela entra no grupo dos vertebrados. E quando o organismo, ele não apresenta nem caixa craniana e nem coluna vertebral, ele vai entrar nesse grupo aí dos invertebrados. Pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu sei que é bastante assunto, bastante conteúdo. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham assimilado. E aquilo que eu falo, gente, curiosidade, busquem conhecimento. Já já eu volto aqui com vocês. Até mais!